E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês está tentando passar um pano, tá? Na cagada que o Kishida fez na parte energética. Por que eu tô falando isso? Todo mundo sabe que o Kishida fez certas sanções aí para a Rússia, aí essa parte de abastecimento de gás, que depende muito das termoelétricas, tá dando uma cortada ali, tá? O Japão tá tendo que pagar um pouco mais caro, né? Um pouco mais caro assim, carinhosamente falando, tá? Pelo gás. Então você vê que todos os meses estão subindo gás e eletricidade, tá? Ah, mas o japonês tá pagando gás, não é eletricidade. Sim, mas o gás, eles usam o gás para geração das termoelétricas, tá? Juntamente com carvão. E nessa brincadeira toda, piorou-se a compra, ficou-se mais caro, então você vê que está subindo todo mês, tá? A conta de luz e gás, tanto que já tem anúncios para julho, eu já trouxe esses anúncios, por isso que eu peço para as pessoas, quer ficar sempre bem informado do que está acontecendo aqui no Japão, se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, se puder já clica lá no like lá para não esquecer e clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontecem no canal. Então já deu para você sacar que tem muita coisa aí por trás. Tá? Só que não adianta culpar só o Kishida, tem muita política por trás também dos outros primeiros ministros, tá? Então só foi, como é que se fala assim, girando a bola de neve, só foi crescendo. Só que esse tipo de reportagem mostra o quê? A ganância do Japão por dinheiro, tá? Por que eu falo isso? Ah, o Japão, vamos descarbonizar o Japão, o cacete, tá? Porque ele já vem com essa falácia há muito tempo e não se fazia nada, entre aspas, tá? Por quê? Existe muita energia renovável que dá para ser usada no Japão, tá? Só que eles não usam, eles jogam fora essa energia. A energia solar eles jogam muito fora, eu já tenho 2 matérias aqui no canal, tá? De anos diferentes, falando a mesma coisa, a quantidade de energia que eles jogam fora, por causa que eles não têm bateria, eles não têm, como é que se fala assim, para armazenar, para poder fazer ir soltando. E a diferença quando diminui a potencialidade do sol em relação à geração de gás, para não ter que ficar ligando e desligando, então eles preferem fazer uma coisa só. Olha, o Japão tem mais de 11 anos que ele implementa o painel de energia solar. E até hoje eles não aprenderam que precisa ter bateria, e até hoje eles não aprenderam a fazer a regulamentação de regulagem de potência, enquanto um está caindo o outro sobe. Não faz lógica, tá? Mas eu vou trazer a matéria aqui para você já para ficar ciente, chega de enrolação. Constatou-se que a capacidade de abastecimento das usinas termoelétricas diminuiu cerca de 16 milhões de quilowatts para 5,4 milhões em caso assim, de residências nos últimos 5 anos, enquanto a oferta e a demanda por energia doméstica se tornam severas, como o pedido da economia de energia pela primeira vez em 7 anos neste verão. Tá, eu já trouxe isso também para o canal. Tá? Então, por isso que eu falo para você, se você não é inscrito, se inscreva, porque já para você ficar bem ciente do que está acontecendo aqui no canal, principalmente dessa parte, né, de política. Isso aqui é uma política, mas é que afeta todo mundo. Tá? Então, como é que se fala? Você não tem como escapar, seja japonês, seja brasileiro, seja peruano, filipino, vai todo mundo dançar no mesmo barco agora. Com a disseminação de energias renováveis se deteriorando a lucratividade das usinas, as usinas termoelétricas estão sendo abolidas ou fechadas uma após a outra. E especialistas apontam que o país deveria estar mais envolvido na obtenção de um abastecimento estável. Eles até têm, né? Pela quantidade de placa de energia solar que eles já colocaram, eles até teria, mas não houve investimentos. E aí? Então, nesse ponto, né? Como é que se fala assim? Visando a lucratividade para ter uma desculpa que não tem como soltar energia solar, tá? Só colocou ali de fachada. Usa-se um dia ou outro para falar que está usando a política e acabou. E a grande maioria do tempo é termoelétrica. É aquilo que eu já havia falado também em outros vídeos. Eu desconheço que o Japão tenha usina geotérmica. Tá? Outros países têm usina geotérmica. Esses países que têm muito vulcões, têm fontes de água
quente que são geradas dos vulcões, etc. E geralmente eles têm usinas é bom, né? Usinas geotérmicas, porque usa o calor direto da Terra para poder gerar energia. Mas eu desconheço que o Japão tenha isso. Tá? O Japão tem bastante, em abundância, usina nuclear. Mas nessa parte, né, peca. E é uma usina, como é que fala assim, menos poluente, tá? Geotérmica, mas sabe como é que é, né? Mas continuando. No Japão, a oferta e a demanda de eletricidade têm sido severas desde o ano passado. E nesse verão, o governo solicitará a economia de energia em todo o país pela primeira vez em 7 anos, a fim de evitar uma queda de energia em larga escala. Mas também porque burrada do tio Kishida, parte do gás da Rússia e etc. Não preciso explicar, né? Nessas circunstâncias, nos 5 anos, a partir do ano de exercício de 2017, a capacidade de fornecimento foi reduzida em cerca de 16 milhões de quilowatts, mesmo após a dedução da quantidade das novas operações devido à abolição das usinas termoelétricas e à suspensão de operações das usinas, uma após outra, de acordo com a Agência de Recursos Naturais e Energia. Isso equivale a cerca de 5,43 milhões de residências, quando convertidas para a residência padrão. E é claro que a queda acentuada na geração de energia térmica está causando a atual escassez de energia. Não faz muito sentido, por quê? Esse tipo de coisa. Porque se está reduzindo de um lado, eles têm que contrabalancear de outro. Então, com esse contrabalanceamento, o que iria vir? Da parte de energias renováveis. Só que fica-se nessa ideia, a energia renovável não dá dinheiro. Então fica-se nas termoelétricas, só que é aquela velha história. Eles têm que ter fonte para comprar o combustível, no caso o carvão ou o gás. Só que o tio Kishida fez a burrada de meter sanção na Rússia, nesse ponto. O que aconteceu? Olha aí. Então agora fica nessa falácia. Está faltando energia no Japão porque estamos desligando as termoelétricas. Conversa fiada. Por que antes da pandemia não estava assim? Vocês entendem o ponto de vista, né? Porque até um ano antes, tá, da guerra da Rússia não estava assim. E aí? Tá? Por isso que eu falo, tem muita falácia, tem muita mentira, muita politicagem nesse meio. Além disso, desde o ano passado, 13 grandes usinas que estavam programadas para iniciar a geração de energia foram descontinuadas, totalizando cerca de 10 milhões de quilowatts. Então, você vê que era uma usina que estava programada para geração de energia, eles pararam com essas usinas. Faz lógica? Não faz lógica. Tá? Então você vê que tem muita politicagem sem vergonha por trás. Você vê que o Japão investiu dinheiro ali, tá? As empresas investiram dinheiro nessas usinas para elas serem descontinuadas dessa forma. Não faz lógica. Tá? Em segundo plano, com a disseminação da geração de energia solar, a taxa de operação das usinas termoelétricas está em declínio e a rentabilidade, a partir do din-din, está se deteriorando devido à tendência mundial de descarbonização. As usinas termoelétricas que emitem muito dióxido de carbono há um olhar estrito sobre o investimento. Né? Então já dá para você sacar o quê? Que fica nessa palhaçada de ganha dinheiro, não ganha dinheiro, ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Quem vai se lascar agora somos nós. Só que essa parte do usina vai, usina vem é balela. Por quê? Quando eles precisam, eles ligam as usinas. Isso é fato. Cansou de acontecer no Japão, assim, vai faltar, igual assim, o final do ano passado. Eles falaram, vai faltar energia no inverno no Japão. O que eles foram? Eles ligaram a usina. Eles ligaram algumas usinas termoelétricas para isso. Tá? Só que, se você levar em conta a parte do gás, sanção e guerra, e o Japão, para não gastar muito dinheiro com gás, e aí? Olha aí o que está acontecendo. Então, o que é isso? Nada mais é que camuflar a burrada do Kishida. Mas é aquela velha história que eu já vim falando. Por que não introduziram o raio do biogás no Japão?
já que o Japão é um país que tem muito pouco recurso natural. Isso é fato. Você vê que o Japão ele tem que praticamente importar quase tudo dele, desde ferro a gás, carvão, etc. Ele tem que importar. E se cada vez ficar mais caro, o que acontece? O país se lasca. E aí? E a política? No caso do Kishida, que ele quer fazer o Japão voltar às rodas da economia até 2025, no azul, porque o Japão está no vermelho. E da forma que está, vai continuar no vermelho. Aí agora ele quer tirar de um setor para colocar em outro? Não faz lógica. Por que eu falo isso também? O Japão ele tem uma lei, tá, que as empresas elas podem repassar os aumentos até um certo tanto. Passou daquele certo tanto, o governo tem que absorver esse aumento. Tá? Então existe um teto que pode ser repassado ao público. Chegou-se naquele teto, o repasse vai direto para o governo. E o que acontece? O governo está gastando horrores agora, né, com essas políticas que ele está fazendo. E a energia está subindo cada vez mais, o gás está subindo cada vez mais, a geração de energia está subindo cada vez mais. Vai chegar uma hora que eles vão parar de anunciar esses aumentos, tá, para o público, porque vai chegar no teto, porque na reportagem passada você já deve ter visto que só 3 ou 4 empresas só do Japão de energia anunciaram os aumentos, todas as outras não, por quê? Já havia chegado no teto limite, o governo está tendo que cobrir aquilo. Você não entendeu a jogada? Por que o governo fala assim, vamos diminuir que está faltando energia no Japão, vamos fazer racionamento? É porque o governo não quer ficar bancando essa energia por causa da lei do Japão. Vocês entendem você entende a coisa, como é que está, a politicagem, como é que está? Então tá horrível essa politicagem. Aí daqui a pouco, na hora que o governo vê que as contas estão chegando lá, já está chegando no vermelho, faz racionamento todo mundo aí, porque a gente não quer pagar a conta. Claro que não vai falar dessa maneira, vai falar assim, tá faltando energia. Porque no Japão existe uma lei que tem que ter, tá, o fornecimento estável da energia. É o mínimo básico da sobrevivência humana, e o Japão tem esses tipos de regulamentação. A mesma coisa da comida. Alguns produtos de mínimo básico, o Japão ele tem que fornecer, tá? Ele tem que dar incentivo para isso, mas o governo Kishida ele está mudando esse tipo de coisa, tanto que você vê que na reportagem passada que eu havia gravado, o governo Kishida está incentivando a plantação de grãos para exportação e ração do que para alimentação humana. E aí? Tá. Então o que vai acontecer? Na próxima safra vai vir arroz muito mais caro. Por quê? Subiu o fertilizante no Japão, tá? Diminuiu-se a quantidade de arroz plantado no território, com a abertura do turismo, tá, aí dos restaurantes, porque não está tendo mais estado de emergência, estado de quase emergência, as pessoas vão voltar a comer nos restaurantes. Aí é aquela velha história. Antes tinha um fornecimento estável, antes da pandemia, porque os produtores já tinham uma noção de venda. Agora não tem mais, por quê? Vai diminuir, a demanda vai voltar, a oferta vai diminuir, porque menos produtos no comércio, a demanda vai subir de uma forma exponencial, e até a próxima safra, você já sacou, que vai baixar muito os estoques de arroz do Japão. E aí? Tá? Então tem muita coisa assim que está se tornando politicagem sem vergonha na cara dura. Mas continuando. Junko Takeuchi, diretor do Instituto Nacional de Economia Ambiental, disse: para um fornecimento estável de eletricidade, é necessário ter uma política para manter a geração de energia térmica, que forneça energia, no caso assim, energia elétrica de forma confiável, quando houver pouca geração de energia, no caso assim, a partir da energia renovável. Então, em dias nublados, tem menos geração de energia solar, liga-se a termoelétrica. Isso é fato. Mas você vê que tem dias que estão bombando o sol. E eles estão lá, com a termoelétrica e a energia solar sendo jogada fora. Por quê? O Japão não fez investimentos em bateria.
para armazenamento, para, no caso assim, na parte noturna e escoando essas baterias. O Japão não fez isso. Tanto que eles falaram, o Japão está muito atrasado na parte de investimentos para esse ponto. Claro, ninguém teve interesse para isso. Mas continuando. No entanto, a energia atual é que está atrasada. É necessário que o governo esteja mais envolvido no investimento de capital para o abastecimento estável. É aquela velha história, o Japão é uma ilha. Ele pode, dependendo, fazer várias gerações de energia eólica, no caso a energia do vento, tá? Porque você vê que o Japão tem temporadas de taifu, então você vê que venta pra cacete no Japão. E aí, por que eles não colocam mais usinas eólicas? Você vê que a energia de placa de energia solar tem para tudo quanto é lado. Por que não usa? Por que não estoca? É a mesma coisa, tem muitas pessoas que têm a placa de energia solar em casa, mas não tem a bateria. E aí? Chega à noite, como é que faz? Ou dias nublados, como é que faz? Aí é a hora que a conta sempre fica oscilando. Claro que a bateria sai caro para investimento, sai caro. Mas a longo prazo, dependendo da situação, ela auto se paga. Tá? Na questão de economia. Mas vai do interesse de cada um, né? No caso assim, de cada pessoa nas suas casas, da mesma forma o governo. Dependendo da pessoa na casa dela, ela não precisa colocar uma bateria já para autonomia, de um dia inteiro. Se você não tem grana para isso, coloca para autonomia de meio-dia. Você já está salvando meio-dia de gastos da energia na sua casa. Já ajuda, ajuda demais. Igual, por exemplo, essas casas totalmente aldenca que se fala totalmente elétricas, tá? Se a casa ela não tiver uma bateria, por exemplo, para armazenamento, no dia que der um blackout no Japão, que pode acontecer, tá? Você vê que vira e mexe dá blackouts, dá um desastre natural aí, passa um taifu, ou passa um alagamento aí, rebenta tudo, ou estoura um cano, corta essa energia. Essas casas aldencas, dependendo, ela fica totalmente disfuncional. Porque uma casa meio termo, meio gás, meio denque, meio eletricidade, por exemplo, faltou luz, beleza, mas eu ainda posso cozinhar. Essas casas aldenca é tudo eletricidade, como é que faz? Então se a pessoa não tiver uma bateria para segurar essa onda, nesse meio termo, o que ela faz? Ela vai ter que sair correndo para comprar um fogareiro a gás. Porque caso contrário, não dá para esquentar água para tomar banho, não dá para fazer comida, não dá para esquentar comida, não dá para fazer nada. E aí? Então, é questão de raciocínio? É questão de raciocínio. É a mesma coisa o governo. Só que no caso do governo, o governo foi um pouco mais safado junto com as empresas privadas de eletricidade, porque não fizeram investimento nas baterias. Tanto que na última reportagem que eu falei sobre jogar energia fora, o governo falou que ele vai começar a fazer investimento em baterias, mas depois de 11 anos. Faz lógica? Não faz lógica. Então já dá para você sacar um pouco, tá, o porquê que o Japão está tendo essa crise de energia, tá, nesse verão. Tá? Aí você vê que a Elite Case soltou uma reportagem juntamente aí com os dados do governo, no caso em relação à geração de energia. Então já dá para você sacar que muita coisa aí é politicagem. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.